Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já não falam Saldanha? Esses últimos dias aqui estão sendo corridos, né? Então tô sem nem tirar ali uns 20 minutinhos para ler, mas hoje eu consegui aqui me livrar um pouco. Então vamos lá pro sexto capítulo aqui do nosso livro de Stephen Hawking, com o tópico: A viagem no tempo é possível? Na ficção científica, dobras do espaço e tempo são lugar comum. Elas são utilizadas para a realização de rápidos deslocamentos através da galáxia e também para viajar pelo tempo. Mas a ficção científica de hoje é muitas vezes o fato científico de amanhã. Então, quais são as chances de uma viagem no tempo se tornar realidade? A ideia de que o espaço e o tempo podem ser curvados ou dobrados é razoavelmente recente. Por mais de 2000 anos, os axiomas da geometria euclidiana foram considerados incontestáveis. Aqueles que foram obrigados a estudar geometria na escola devem se lembrar de que uma das consequências desses axiomas é que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Entretanto, no último século, as pessoas começaram a perceber que outras formas de geometria, em que a soma dos ângulos de um triângulo não resulta em 180 graus, também eram possíveis. Considere, por exemplo, a superfície da Terra. A coisa mais próxima de uma linha reta na superfície da Terra é aquilo que chamamos de um grande círculo. Esses círculos são o caminho mais curto entre dois pontos, algo muito bem aproveitado pelas companhias aéreas, que utilizam esses percursos como rotas de viagem. Considere agora o triângulo na superfície da Terra composto pelo Equador, pela linha de 0 grau de longitude, passando por Londres, e pela linha de 90 graus de longitude, leste, através de Bangladesh. As duas linhas de longitude se encontram com o Equador em um ângulo reto de 90 graus. As duas linhas de longitude também se cruzam no Polo Norte a um ângulo de 90 graus. Assim, temos um triângulo com três ângulos retos. A soma dos ângulos desse triângulo é de 270 graus, obviamente, maior do que os 180 de um triângulo em uma superfície plana. Se traçássemos um triângulo sobre uma superfície em forma de cela, descobriríamos que a soma dos ângulos é menor do que 180 graus. A superfície na Terra é o que chamamos de espaço bidimensional, ou seja, podemos nos mover sobre a superfície do planeta em duas direções a um ângulo reto uma da outra. Podemos nos mover no sentido norte-sul ou leste-oeste. Mas é claro que há uma terceira direção em ângulo reto com essas duas, para cima ou para baixo. Ou seja, a superfície da Terra existe no espaço tridimensional, e o espaço tridimensional é plano. Isso quer dizer que obedece à geometria euclidiana. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Entretanto, poderíamos imaginar uma raça de criaturas bidimensionais capazes de se mover sobre a superfície da Terra, mas que fossem incapazes de perceber a terceira direção para cima ou para baixo. Elas não saberiam a respeito do espaço plano tridimensional onde se situa a superfície terrestre. Para elas, o espaço seria curvo e a geometria seria não euclidiana. Mas assim, como é possível pensar em seres bidimensionais vivendo na superfície da Terra, poderíamos imaginar um espaço tridimensional em que vivemos como se este fosse a superfície de uma esfera em uma dimensão invisível para nós. Se a esfera fosse muito grande, o espaço seria quase plano, tornando a geometria euclidiana uma aproximação muito boa para distâncias pequenas. Mas perceberíamos que ela deixa de funcionar em grandes distâncias. Para ilustrar, imagine uma equipe de pintores dando várias mãos de tinta à superfície de uma enorme bola. À medida que a camada de tinta fosse ficando mais espessa, a área da superfície ganharia cada vez mais volume. Se a bola tivesse um espaço tridimensional plano, poderíamos continuar acrescentando tinta indefinidamente e a bola ficaria cada vez maior. Entretanto, se o espaço tridimensional fosse a superfície de uma esfera em outra dimensão, seu volume seria grande, mas finito. À medida que se acrescentasse mais camadas de tinta, a bola acabaria por preencher metade do espaço. Depois disso, os pintores perceberiam que estavam aprisionados em uma região que só diminuía, e praticamente todo o espaço estaria ocupado pela bola e suas inúmeras camadas de tinta. Assim, eles saberiam que estavam vivendo em um espaço curvo, não plano. Esse exemplo mostra que não podemos deduzir a geometria do mundo empregando seus primeiros princípios, como faziam os gregos na antiguidade. Em vez disso, é necessário começar a mensurar o espaço em que vivemos para, a partir daí, descobrir sua geometria por experimentação. Porém, embora uma maneira de escrever espaços curvos tenha sido desenvolvida pelo alemão Bernhard Riemann em 1854, ela permaneceu um mero recurso matemático por 60 anos.
Ela podia descrever espaços curvos que existiam no abstrato, mas não parecia haver motivo para que o espaço físico em que vivíamos fosse curvo. A razão surgiu apenas em 1915, quando Einstein propôs a teoria da relatividade geral. Essa teoria foi uma revolução intelectual de extrema significância, que foi capaz de transformar o modo como pensamos sobre o universo. É uma teoria que trata não apenas do espaço curvo, mas também do tempo curvo ou deformado. Em 1905, Einstein percebeu que o espaço e o tempo estavam intimamente ligados entre si. Podemos descrever a localização de um evento com 4 números, sendo que 3 deles descrevem a posição do evento. Poderiam ser milhas a norte e a leste de Oxford Circus e a altura acima do nível do mar. Em uma escala mais ampla, poderiam ser a latitude e a longitude galácticas e a distância do centro da galáxia. O quarto número representa o momento do evento. Assim, é possível pensar em espaço e tempo juntos como uma entidade quadridimensional chamada espaço-tempo. Cada ponto do espaço-tempo é rotulado com 4 números, que especificam sua posição no espaço e no tempo. Realizar a combinação do espaço e do tempo no espaço-tempo dessa maneira pareceria algo um tanto trivial, se fosse possível desenredá-los de uma forma única. Ou seja, se houvesse uma única maneira de definir o tempo e a posição de cada evento. Entretanto, em um extraordinário artigo escrito em 1905, enquanto trabalhava em um escritório de patentes na Suíça, Einstein mostrou que o tempo e a posição em que a pessoa acreditava que um evento estivesse ocorrendo estava relacionado com a forma com que ela se movia. Isso significava que o tempo e o espaço estavam inextricavelmente ligados entre si. Os períodos de tempo atribuídos aos eventos por diferentes observadores seriam os mesmos caso os observadores não estivessem em movimento relativo entre si. No entanto, quanto maior a velocidade relativa entre eles, mais discordariam. Assim, podemos nos perguntar que velocidade devemos nos mover a fim de que o momento para um observador retroceda relativamente ao momento para outro observador. A resposta está dada no seguinte limerick. Havia uma jovem em White, que viajava mais rápido que a luz. Um dia ela partiu, de maneira relativa, e chegou na noite anterior. Assim, para viajar no tempo, só precisamos de uma espaçonave que se desloque acima da velocidade da luz. Infelizmente, Einstein demonstrou no mesmo artigo que seria necessário cada vez mais potência no foguete para acelerar uma espaçonave à medida que ela se aproximasse da velocidade da luz, de modo que precisaríamos de uma quantidade infinita de energia para ultrapassar essa medida. O artigo de Einstein de 1905 parecia impossibilitar a viagem no tempo para o passado. Também sugeria que a viagem espacial para outras estrelas seria um processo lento e tedioso. Se não pudéssemos viajar mais rápido que a luz, um bate-volta para a estrela mais próxima de nós levaria no mínimo 8 anos. Para viajar ao centro da galáxia, seriam necessários cerca de 50.000 anos. Se a espaçonave chegasse muito perto da velocidade da luz, poderia parecer para as pessoas a bordo que a viagem ao centro da galáxia levaria apenas alguns anos. Mas isso não serviria de grande consolo se todo mundo que você conhecesse estivesse morto e enterrado há milhares de anos quando voltasse. Tampouco seria de grande proveito para a ficção científica. Assim, os escritores tiveram de encontrar maneiras de contornar essa dificuldade. Em seu artigo de 1915, Einstein mostrou que os efeitos da gravidade podiam ser descritos com o pressuposto de que o espaço-tempo era dobrado ou distorcido pela matéria e energia nele contidas. Essa teoria é conhecida como relatividade. Podemos efetivamente observar essa deformação de espaço-tempo produzida pela massa solar, na ligeira curvatura da luz ou das ondas de rádio passando nas imediações do Sol. Isso muda ligeiramente a posição aparente da estrela ou da fonte de rádio, quando o Sol está entre a Terra e a fonte. O desvio é muito pequeno, cerca de 1/1000º de grau, o equivalente ao movimento de apenas 1 centímetro em uma distância de 1 quilômetro. Não obstante, é um fenômeno que pode ser medido com grande precisão e obedece às previsões da relatividade geral. Temos evidência experimental de que o espaço e o tempo são deformados. A quantidade de deformação em nosso entorno imediato é muito pequena devido ao fato de que todos os campos gravitacionais no sistema solar são fracos. No entanto, sabemos que existe a possibilidade de campos muito fortes ocorrerem em situações específicas, como no Big Bang ou em buracos negros. Será então que o espaço e o tempo podem ser deformados o suficiente para atender à necessidade da ficção científica por coisas como hiperespaço, buracos de minhoca e viagens no tempo?
À primeira vista, tudo isso parece possível. Por exemplo, Kurt Gödel encontrou em 1948 uma solução para as equações de campo da relatividade geral, representando um universo em que toda a matéria estava em rotação. Nesse universo, seria possível partir no espaçonave e voltar antes de ter partido. Gödel estava no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, onde Einstein também passou seus anos finais. Ele ficou mais famoso por provar que não se poderia provar tudo o que é verdadeiro, nem sequer em uma área aparentemente simples como a aritmética. Mas o que demonstrou sobre a relatividade geral, permitir a viagem no tempo, preocupou de fato Einstein, que a considerava uma impossibilidade. Hoje sabemos que a solução de Gödel não corresponde a uma representação fidedigna do universo em que vivemos, porque nela não havia expansão. Ela apresentava ainda um valor razoavelmente grande para uma grandeza chamada constante cosmológica, a qual de modo geral se acredita ser zero. Porém, outras soluções aparentemente mais razoáveis que admitem a viagem no tempo foram encontradas posteriormente. Uma, que é particularmente interessante, compreende duas cordas cósmicas passando uma pela outra a uma velocidade muito próxima, mas ligeiramente menor que a da luz. Cordas cósmicas são uma ideia extraordinária da física teórica, que os escritores da ficção, pelo jeito, não captaram muito bem. Como seu nome sugere, parecem como uma corda no sentido de que tem comprimento, mas sua seção transversal é minúscula. Na verdade, estão mais para elásticos, pois ficam sob enorme tensão, algo na faixa de 100 bilhões de bilhões de bilhões de toneladas. Uma corda cósmica presa ao Sol o aceleraria de 0 a 100 num trigésimo de segundo. Cordas cósmicas podem soar como ideias forçadas ou pura ficção científica, mas há boas razões para acreditar que possam ter se formado no universo muito primitivo, pouco após o Big Bang. Por estarem submetidas a uma enorme tensão, poderíamos esperar que sua aceleração alcançasse uma velocidade quase próxima à da luz. O universo de Gödel e o espaço-tempo de cordas cósmicas a altas velocidades têm em comum o fato de terem começado tão distorcidos e curvados que o espaço-tempo se curva sobre si mesmo e a viagem para o passado sempre foi possível. Deus pode ter criado esse universo distorcido, mas não temos motivo para pensar que o fez. Todas as evidências apontam que o universo começou no Big Bang, sem o tipo de deformação necessária para a viagem ao passado. Como não podemos mudar a maneira como o universo começou, a questão da viagem no tempo passa pela possibilidade de um dia sermos capazes de distorcer o espaço-tempo de modo que consigamos realizar esse feito. Acho que é um tema de pesquisa importante, mas devemos tomar cuidado para que nosso interesse não seja rotulado como uma excentricidade. Se alguém entrasse com um pedido de bolsa para pesquisar a viagem no tempo, ouviria um sonoro não. Nenhum órgão no governo pode se permitir gastar dinheiro público em uma coisa tão exótica. Para contornar isso, é preciso usar termos técnicos como curva fechada de tipo tempo. No entanto, trata-se de uma questão muito séria. Uma vez que a relatividade geral pode permitir a viagem no tempo, ela o faz em nosso universo? E se a resposta é não, por quê? Algo estreitamente ligado à viagem no tempo é a capacidade de ir rapidamente de um ponto a outro no espaço. Como já afirmei antes, Einstein demonstrou que seria preciso uma quantidade infinita de potência para acelerar uma espaçonave para uma velocidade superior que a da luz. Assim, a única maneira de ir de um lado a outro da galáxia em um tempo razoável, aparentemente seria se pudéssemos dobrar o espaço-tempo de tal forma que criássemos um pequeno tubo ou um buraco de minhoca. Ele estaria conectado aos dois lados da galáxia, agindo como um atalho que permitiria ir e voltar a tempo de reencontrar ainda vivos os seus amigos. Os buracos de minhoca foram tratados como algo ao alcance das capacidades de uma futura civilização. Porém, se pudéssemos viajar de um lado a outro da galáxia em 1 ou 2 semanas, poderíamos passar através de outro buraco de minhoca e chegar antes de ter partido. Com um único buraco de minhoca seria possível inclusive viajar de volta no tempo, caso houvesse movimento relativo entre suas duas extremidades. É possível demonstrar que, para criar um buraco de minhoca, é necessário deformar o espaço-tempo de maneira oposta à que ele é deformado pela matéria. A matéria comum curva o espaço-tempo sobre si mesmo, como o formato da superfície da Terra. Entretanto, para criar um buraco de minhoca, precisamos de uma matéria que curve o espaço-tempo de maneira contrária, algo similar à superfície de uma cela. O mesmo seria verdade em relação a qualquer outro modo de dobrar o espaço-tempo que possibilitasse a viagem ao passado.
caso o universo não tivesse começado tão distorcido a ponto de permitir a viagem no tempo. Para criar uma dobra espaço-temporal da maneira exigida, os requisitos seriam matéria com massa negativa e densidade de energia negativa. A energia é como dinheiro. Se o seu saldo no banco é positivo, você pode reparti-lo de várias maneiras. Contudo, segundo as leis clássicas até bem recentemente aceitas, o saque e a descoberta da energia não era permitido. Assim, as leis clássicas não nos autorizavam a deformar o universo da maneira exigida para permitir a viagem espacial. Entretanto, as leis clássicas foram subvertidas pela teoria quântica, que é outra grande revolução em nosso retrato do universo além da relatividade. A teoria quântica é mais flexível e permite que você use o limite de uma ou duas contas correntes. Quem dera os bancos fossem tão bonzinhos. Em outras palavras, a teoria quântica permite que a densidade de energia seja negativa em alguns lugares, contanto que seja positiva em outros. A teoria quântica permite que a densidade da energia seja negativa porque se baseia no princípio da incerteza. Segundo esse princípio, certas grandezas não podem ter bem definidos os valores tanto da posição quanto da velocidade de uma partícula. Quanto maior a certeza com que definimos a posição de uma partícula, maior a incerteza em sua velocidade, e vice-versa. O princípio da incerteza também se aplica a fenômenos como o campo eletromagnético ou gravitacional. Ele sugere que esses campos não podem ser exatamente iguais a zero, mesmo quando pensamos em termos de espaço vazio. Isso porque, se fossem exatamente zero, seus valores teriam tanto uma posição como uma velocidade bem definidas. Seria uma violação do princípio da incerteza. Em vez disso, os campos precisariam apresentar uma quantidade mínima de flutuações. Essas chamadas flutuações no vácuo podem ser interpretadas como pares de partículas e antipartículas que surgem juntas de repente. Afastam-se e depois voltam a se encontrar para se aniquilar mutuamente. Dizemos que esses pares de partícula e antipartícula são virtuais porque não podemos medi-los diretamente com um detector. Porém, podemos observar seus efeitos indiretamente. Uma maneira de fazer isso é por meio do efeito Casimir. Imagine que você tenha duas placas de metal paralelas e a uma pequena distância entre si. Elas agem como espelhos para as partículas e antipartículas virtuais. Isso significa que a região entre as placas é um pouco como um tubo de órgão, admitindo somente ondas de luz de determinadas frequências ressonantes. O resultado é que há um número ligeiramente menor de flutuações no vácuo ou de partículas virtuais entre as placas do que fora delas, onde as flutuações no vácuo podem ter qualquer comprimento de onda. A diferença do número de partículas virtuais entre as placas e fora delas indica que as partículas internas não exercem tanta pressão sobre as placas quanto as partículas virtuais externas. Há assim uma ligeira força empurrando as placas na direção uma da outra. Foi mensurado experimentalmente. Logo, partículas virtuais existem de fato e produzem efeitos reais. Como há menos partículas virtuais ou flutuações no vácuo entre as placas, elas possuem uma densidade de energia mais baixa do que na região externa. Mas a densidade de energia do espaço vazio deve ser zero longe das placas. Caso contrário, ela deformaria o espaço-tempo e o universo não seria quase plano. A densidade de energia na região entre as placas deve, portanto, ser negativa. Temos evidência experimental, obtida com o desvio da luz, de que o espaço-tempo é curvo e a confirmação, pelo efeito Casimir, de que podemos deformá-lo na direção negativa. Assim parece que, à medida que avançarmos na ciência e na tecnologia, talvez sejamos capazes de construir um buraco de minhoca ou dobrar o espaço-tempo e o tempo de alguma outra maneira que nos permita viajar ao passado. Se isso acontecer, criará uma montanha de questões e problemas. Por exemplo, se a viagem no tempo for possível um dia, por que ninguém até hoje voltou do futuro para contar como fazê-lo? Mesmo que existissem motivos muito sensatos para nos manter na ignorância, fica difícil acreditar, como a natureza humana sendo como é, que ninguém apareceria para revelar a nós, pobres mortais, os segredos dessa questão. Claro que alguns vão alegar que já recebemos visitantes do futuro. Essas pessoas diriam que os OVNIs vêm de lá e que os governos estão empenhados em uma gigantesca conspiração para mantê-los incógnitos e guardar para si o conhecimento científico trazido por tais visitantes. Tudo que posso dizer é que, se os governos estiverem escondendo alguma coisa, estão fazendo um péssimo trabalho em extrair informação útil dos aliens. Sou bastante cético quanto a teorias da conspiração, mas acredito na teoria do besterol.
Os relatos sobre OVNIs não podem ser todos causados por seres extraterrestres, porque são mutuamente contraditórios. Assumir que alguns sejam enganos ou alucinações é um passo para deduzir que todos o sejam, algo bem mais provável do que estarmos recebendo visitas de seres do futuro ou do outro lado da galáxia. Se eles querem mesmo colonizar a Terra ou nos advertir sobre algum perigo, estão sendo bem incompetentes. Uma possível maneira de conciliar a viagem no tempo com o fato de nunca termos tido aparentemente nenhum visitante do futuro seria dizer que a viagem no tempo só poderá ocorrer rumo ao futuro. Essa ideia sustenta que o espaço-tempo em nosso passado seria fixo, porque observamos e vimos que não é curvo bastante para permitir a viagem para trás. Por outro lado, o futuro é aberto e talvez sejamos capazes de dobrá-lo o suficiente para permitir a viagem. Mas como só podemos dobrar o espaço-tempo para frente, não seremos capazes de voltar ao presente ou viajar para o passado. Esse cenário explicaria por que não fomos invadidos por turistas vindos do amanhã, mas ainda deixaria um monte de paradoxos. Suponha que fosse possível partir em um foguete e voltar antes de ter partido. O que o impediria de explodir o foguete na plataforma de lançamento, ou então simplesmente sabotar a própria partida, para começo de conversa? Há outras versões desse paradoxo, como voltar e matar seus pais antes de nascer, mas eles são, em essência, equivalentes. Parece haver duas soluções possíveis. Chamaria a primeira de abordagem das histórias consistentes. Ela diz que precisamos encontrar uma solução consistente para as equações da física, mesmo que o espaço-tempo seja tão deformado a ponto de possibilitar a viagem ao passado. Nessa visão, não poderíamos partir no foguete para viajar no passado, a menos que já tivéssemos voltado e fracassado em explodir a plataforma de lançamento. É um cenário consistente, mas implicaria que estamos absolutamente definidos. Não poderíamos mudar de ideia. Adeus livre-arbítrio. A segunda possibilidade é o que chamo de abordagem das histórias alternativas. Ela foi defendida pelo físico David Deutsch e me parece ser o que os criadores do filme De Volta para o Futuro tinham em mente. Nessa hipótese, em uma história alternativa, ninguém teria regressado do futuro antes que o foguete partisse, e desse modo, não há possibilidade de que fosse explodido. Mas quando o viajante volta do futuro, ele entra em uma história alternativa. Nela, a raça humana faz um tremendo esforço para construir uma nave, mas pouco antes do lançamento aparece uma espaçonave similar vinda do outro lado da galáxia e a destrói. Em defesa da abordagem das histórias alternativas, David Deutsch se baseia no conceito de soma das histórias, introduzido pelo físico Richard Feynman. Segundo a teoria quântica, o universo não possui apenas uma história singular. Em vez disso, contém toda história singular possível, cada uma com sua própria probabilidade. Deve haver uma possível história em que haja paz duradouro no Oriente Médio, embora talvez a probabilidade seja baixa. Em algumas histórias, o espaço-tempo é tão deformado que objetos como foguetes serão capazes de viajar para o próprio passado. Mas toda história é completa e autossuficiente, descrevendo não só o espaço-tempo curvo, como também os objetos que existem nele. Um foguete não pode se transferir para uma história alternativa quando volta. Ele continua na mesma história, que precisa ser consistente consigo mesma. Assim, a despeito das alegações de Dort, acho que a ideia da soma das histórias dá mais suporte à hipótese das histórias consistentes do que a ideia das histórias alternativas. Ao que tudo indica, estamos presos ao cenário das histórias consistentes. Entretanto, ele não precisa envolver problemas de determinismo ou livre-arbítrio, caso as probabilidades sejam muito pequenas para histórias em que o espaço-tempo é distorcido a ponto de tornar a viagem no tempo possível por uma região macroscópica. Isso é o que chamo de conjectura de proteção da cronologia. As leis da física conspiram para impedir a viagem no tempo em escala macroscópica. Aí aqui é a pergunta que fizeram para ele. Faz sentido preparar uma festa para viajantes do tempo? Você teria esperança de que alguém aparecesse? Em 2009, dei uma festa para viajantes do tempo em minha faculdade, Gonville and Chaos, em Cambridge, para um filme sobre viagem espacial. Para ter certeza de que apenas viajantes do tempo genuínos viriam, só divulguei depois que a festa terminou. No dia da festa, fiquei esperando, mas ninguém apareceu. Fiquei desapontado, mas não surpreso, porque eu havia demonstrado que, se a relatividade geral está correta e a densidade de energia é positiva,
A viagem no tempo não é possível. Eu adoraria que uma de minhas conjecturas tivesse se revelado errada. Pelo jeito, quando o espaço-tempo se dobra quase o suficiente para permitir a viagem ao passado, partículas virtuais quase conseguem se tornar partículas reais, seguindo trajetórias fechadas. A densidade das partículas virtuais e sua energia ficam muito grandes. Isso significa que a probabilidade dessas histórias é muito baixa. Assim, parece haver uma agência de proteção da cronologia trabalhando para tornar o mundo seguro para historiadores. Mas essa questão de dobras espaciais e temporais ainda está na infância. Segundo uma forma unificada da teoria das cordas, conhecida por teoria M, que é a nossa melhor esperança de unificar a relatividade geral e a teoria quântica, o espaço-tempo deveria ter 11 dimensões, não apenas as 4 que percebemos. A ideia é que 7 dessas 11 estão recurvadas em um espaço tão pequeno que não podemos notá-las. Por outro lado, as 4 restantes são razoavelmente planas, e são o que chamamos de espaço-tempo. Se esse quadro estiver correto, talvez seja possível fazer com que as 4 direções planas se misturem às 7 direções muito recurvadas ou dobradas. Ainda não sabemos o que surgiria daí, mas a ideia abre possibilidades empolgantes. Concluindo, a viagem espacial rápida e a viagem no tempo não podem ser descartadas segundo o nosso atual entendimento. Elas causariam grandes problemas de lógica, então vamos torcer para que a lei de proteção da cronologia impeça as pessoas de voltar para matar os próprios pais. No entanto, os fãs de ficção científica não precisam se desesperar. A teoria M promete. Final do capítulo número 6.